desses Shelter Drakes poderá sair na minha tentativa? Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade X. E hoje eu comprei apenas uma caixa do Random Booster do Shelter Drake, onde podem vir 3 possíveis cores. Meus amigos, aqui nesse novo Bey utilizado pelo Kaminari Ciel em Beyblade X, pode vir o vermelho, que é 780 Gear Point. Pode vir o amarelo, que ele também recebeu na série, com 570 Orb. Ou o verde, que ele também tem, que vem com 360 Dot. Os 3 Shelters estão na mão dele, porém o vermelho é o principal e sua habilidade é a Spin Guard. A habilidade da Blade, aqui nós temos os seus atributos, com 25, 40 e 35. Nós temos a Ratchet 7, só que agora na inédita, altura 80. E o link de compra dele eu vou colocar ele aqui na descrição, viu, galera? Vou dizer pra vocês que esse aqui é um bem curioso, porque nem a própria Takaraton fazia questão de hypar ele. O próprio vídeo de divulgação dele falava mais que você podia colocar as peças no Impact Drake do que falar as coisas que esse bem fazia. E ainda por cima, no mangá, o Ciel consegue ele de um jeito e no anime foi de outro. Vamos ver então, dentre qual desses 3 bays do Ciel a gente vai tirar hoje aqui no canal. E eu vou mostrando aqui pra vocês, sem cortes, como é que é a Vente tirando ele daqui de dentro, para mostrar a minha mais autêntica reação, se eu tirei o prêmio, se eu não tirei, mas o que importa é que sem essa Blade a gente não vai ficar. Tirei os adesivos para trás de mim, galera, muito importante. Vamos agora pegando aqui então o nosso saquinho e a gente vê o que tira por aqui. E para vocês que o combo dos Drakes, ele é meio esquisito, porque até o Bey Prêmio ele não vem lá com grande coisa, nem na Ratchet, nem na Beat. E aí agora quem é que a gente tirou? Olha aqui, gente, nós tiramos o Shelter Verde, galera, ó. Sem Shelter Day que a gente não ficou aqui no canal, então por isso a Ben tirou a combinação do tipo defesa. Se a gente catar aqui, vamos conseguir, ó, essa Ratchet preta aqui com verde ficou bem bonita, olha só, a combinação dele aqui com 360. Vamos agora pegando então a bit dele, que é o Dot, já é o terceiro Dot que a gente tem aqui na nossa coleção, galera, ainda mais o verde eu já tenho ele. E é claro que o código dele a gente tem que pegar ele, né, pessoal? Ativando aqui o nosso Shelter Verde, seja o verde, o vermelho ou o amarelo. Quando você escanear ele para o seu app, você vai conseguir ele ao todo dando atenção. Ele é um Bey que vai te dar 1.400 pontos. Quando a gente tem um Battle Pass, ele dá mais 100. E aí agora tá aqui na nossa coleção e ninguém tasca. Sem esse Shelter aqui a gente não ficou. E o upgrade agora, galera, vamos vendo aqui. Nossa, dá pra fazer ele sem você precisar do prêmio, gente, porque ele recomenda você utilizar o 160, que você pode pegar de qualquer outro Bey. E a Beat você utiliza o Gear Point, que beleza que tem o vermelho que vem com esse Bey, mas a gente pode pegar muito bem o do Unicorn Sting, ó. Eu estou surpreso que eu vou conseguir fazer um negócio desses sem tirar o prêmio e utilizando com peças que eu já possuo, pra você ver como a Takaraton tava aí pro Shelter Day, que não botou hype nenhum. E aqui nós temos o preview de Beyblade CX, que a gente sabe muito bem que tem o Drum Brave, que vai ser lançado no final de março, dia 29/3 desse ano. Primeira peça de hoje, Blade do Shelter Day, galera. Dentre as 3 cores que o Ciel ganhou, hoje a gente tirou a verde. E quanto é que pesa essa querida aqui? Vemos que a Blade do Shelter Day, que pesa ao todo 32,5 gramas. Independente da cor, galera, essa é uma peculiar Blade do tipo equilíbrio, que tem todos aqueles formatos e geometrias para a Blade fazer todos os papéis. Nós temos aqui ela bem lisa, para ajudar, igual os tipos de resistência tem, para o adversário bater e deslizar. O seu formato aqui lembra o próprio casco do Black Shell, fechadinho aqui para baixo, para defletir os golpes e reduzir a propagação de impacto do dano. Também temos aqui os ataques que vem aqui do lado nessas pontas mais afiadas, e o formato mais oval deixa a Blade mais agressiva. Então temos ataque, defesa, resistência, fazendo tudinho igual os tipos equilíbrio gostam. Outra coisa que a gente encontra de sobra aqui no Shelter Day, que além de coisas de cada tipo, são referências aos outros Beys, que também são referência a Beyblade clássico, já que na mitologia antiga chinesa, do mesmo jeito que a gente tinha e as demais feras antigas, existia mais um outro dragão, que era o dragão do centro. E esse dragão dourado, que aqui a gente pegou na cor verde, mas ele também tem a versão amarela nesse Random Booster Select, aqui a gente vai encontrar propriedades de cada um desses Beys. Comecemos aqui, por exemplo, com o Black Shell. Você vai perceber que aqui embaixo do Shelter Drake a gente tem essa texturinha do casco. Quando a gente compara aqui com o Crimson Garuda, vocês vão ver que essas partezinhas laterais na parte de dentro também estão presentes aqui, essas grelhazinhas. Nas lâminas aqui de ataque ao redor, você vai encontrar formatos muito parecidos, tanto com as caras que você encontra aqui nas lâminas do Cobalt Dragon, como também do Ice Tiger. E aí, quando a gente junta as 4 Blades,
fazendo essa referência ao conto da mitologia antiga chinesa. Tá todo mundo olhando pro meio, que é onde o dragão do centro está, olhando pra cima, ó, olhando aqui pro meio, olhando pra baixo, olhando pra cima. Todo mundo aponta pra ele, terminando de fazer referência por completo dessas feras sagradas da mitologia antiga. Agora, goste ou não, uma coisa que eu achei legal na coincidência de ter tirado o Shellter verde é que agora a gente tem todas as cores primárias: vermelho, amarelo, azul, verde, um branquinho aqui pra complementar. Aqui agora a gente tem todo mundo sem repetir as cores. Então eu poderia até dizer que esse verde aqui me escolheu e agora a turma tá completa mesmo. E até o Avatar lá na série, até o momento do que a gente viu, ele apareceu verde. Será que essa é justamente a cor de Avatar ao invés da de Bey? Vamos descobrir à medida que mais episódios irem saindo. Vamos agora pras Hatchets, galera. A verde foi a que eu tirei, que veio com o meu Bey hoje, que é o 360 verde. Mas também existe o 570 amarelo, e esse aqui, apesar de ser do Wizard Rod, é bem parecido com o que vem desse próprio Random Booster. E o prêmio, ele vem com 780, mas eu tenho o 770 que é vermelho, e eles são bem parecidos. Quando a gente vê aqui a comparação do peso de cada um, nós temos aqui ao todo 6.7, depois aqui o que a gente pegou hoje 6.3, e aqui o nosso faltando só 10 da altura, temos aqui 7.8. Tendo uma blade do tipo equilíbrio com tantas texturas que consegue fazer todos os tipos de papel, as Hatchets que vieram com esses bays também fazem toda essa mesma coisa. Em um combo, a gente tem ele o 570 com o Orb, que essa aqui é uma boa Hatchet, que tem uma boa resistência e distribuição de peso para as bordas. No caso aqui também a nossa defesa, temos aqui o nosso 360, que também ajuda a dar aquela empurrada para os lados para a tartaruga dar aquele contra-ataque. E também temos o mais pesado aqui, o 780, mas no nosso caso aqui é o 770, para ajudar aquela reforçada na defesa. Em minha opinião, já que o Shellter Drake é uma blade do tipo equilíbrio e ele pode fazer de tudo e fazer referência a tanta gente, você dá ele o papel que você quiser com os diferentes Hatchets que tem de acordo com esse Random Select. Elas inclusive são até sugeridas para você colocar no próprio Impact Deck, como se fosse um complementar o outro. Então esse aqui é um cara que gosta de ser bastante versátil. Indo agora para as beats, galera, onde nem no prêmio a gente tem uma peça inédita. Nós temos o Gear Point, que nele viria vermelho, mas aqui a gente tem o rosa Unicorn Sting. Aqui tem o Orb, que aqui a gente tem laranja, mas o outro seria amarelo. E aí o Dot verde, que foi esse mesmo que a gente tirou hoje. Temos aqui o peso inclusive, nós temos aqui ao todo 2 gramas, aí o outro aqui ele é um pouco mais pesado, 2.3, e aí depois nós temos aqui o Orb, temos 2 gramas também. E sabe, gente, apesar da gente ter aqui de novo esse tema do Shellter Drake conseguir fazer todos esses tipos de papéis, e aqui a gente tem uma boa defesa, um bom ataque com equilíbrio, uma boa resistência, até que razoavelmente apelona, é uma pena que o Shellter Drake vermelho principal não vem com uma peça nova. É muito chato a gente ter aqui uma ponta que a gente viu lá no Unicorn Sting. É um bem especial, a gente vê o que aconteceu com o Ciel na série, o caminho que ele se encontrou sua própria identidade, no mangá também não querendo ficar pra trás, só juntar tudo na Blade pra mim foi pouco. Eu gostaria que além da Hatchet 780 ele conseguisse uma beat inédita, mas infelizmente a gente só consegue essas beats que estão até aqui relativamente comuns. Bom, temos então nosso B, galera, você pega a Hatchet, prende e gira, depois você coloca a beat, ó, tá aqui montado e confirmado aqui o nosso dragão tartaruga verde. Vemos aqui que o combo dele pesa ao todo 40.7 gramas, se você tirar o verde que nem eu. Agora, com 770 e Gear Point, pra gente pegar aproximadamente, que seria o combo do vermelho, a gente tem ao todo aqui 42 gramas. Então, galera, bora testar aqui o nosso Bale, onde a gente vai utilizar 770 e Gear Point, que é o mais próximo que a gente tem do combo vermelho que a gente vê na série, no destaque da caixa. E precisa um Air Whip. Lá vamos nós, gente. Eita! Gear Point, com sua famosa agressividade, mas também equilíbrio ali no meio. Quando não tem ninguém no caminho, esse Bale luta assim. E precisa um Light Rip, vamos lá, gente. Trazendo o primeiro adversário, justamente aquele que ele estava enfrentando na caixa dele. Se você olhar na caixa do Shellter Drake, ele tá enfrentando um Crimson Garuda. E foi exatamente a vitória que ele conseguiu. Precisa um Light Rip. Nas batalhas de hoje, a gente vai focar nos Bays da segunda temporada, galera. Eita! E olha o que ele aprontou com o Golden Rock. Precisa um Light Rip, Samurai Saber. Vamos ver como é que a Tenka faz contra esse bicho, que inclusive a gente vê na prévia do episódio. O avatar que aparece na série, inclusive, ele é verde. Então, se pá, a gente pegou aqui a cor do avatar que ele aparece. A menos que no anime ele tenha um que fique vermelho e outro amarelo e outro verde pra cada um dos Shelters. Conseguiu sobreviver sem problemas. Precisa um Light Rip, agora a batalha dos Bays verdes. Ghost Circle! Saiu eclodido, gente. Passou reto. Precisa um Light Rip. E já que a gente tá falando de Shell, toma aí, Shellter Drake Black Shell. Olha aí. Veio o verde que desse Drake não, meu Deus. Dessa tartaruga a gente não tirou, mas aí estão os dois. Com as peças do combo principal em questão, vai atingindo e vence a tartaruga. Precisa um Light Rip e agora a batalha do mestre e o discípulo. Mestre ignorou a atenção, enfrentando ali com seu giro livre e free ball. Aqui está o nosso Drake verde, que tá com o combo praticamente do principal,
Diferença só de 770 por 780, mas Gear Point a gente tem. Inclusive tá na cor do vermelho, pelo menos. Guinou levando a vitória. Fez um Lady Reef. E falando de Drake, tamo aí. Cobalt Drake, gente. O prateado tá aí. Vem atingindo, atenção, muito virado Gear Point. Vai tentando manter de pé, Flash cansado. Chega no fim, consegue vencer. Fez um Lady Reef, Leon Crest. Atenção. Uma muralha defensiva. Olha o recuo que esses dois bays deram. A defendida veio bem forte. Gear Needle agora voltando lá pro meio. Já consumiu muita energia. Quem diria a gente vai começando a cair no chão. Shelter Drake. Eita, acho que foi empate. Precisa um Lady Rip, Sr. Burn, meu Deus. Quando é que a gente vai ter a Karura enchendo seu saco de novo? Tem uma rapaziada que já tem um tempo que não aparece no anime, hein? Atenção, vem contornando ali a Fênix da Resistência, vem atingindo ali a mistura do casco e do dragão. O Glide da vitória. Precisa um Lady Rip, Senhorita Meiko, chega aí, mulher. Eita! Muito revirado do casco, bloqueia os ataques e joga a baleia pra longe. Precisa um Lady Rip. Vamos agora trazendo os Bladers do time Persona. Atenção, lá vem ele, o Wizard God. Estamos só esperando o Wizard Arc, que vai sair em Beyblade CX. Vai sair só no final de março, gente. E aí de março até chegar nas nossas mãos, vai vir no começo de abril. Vitória do bruxo. Precisa um Lady Rip. Hellshammer, atenção. Nossa, Bird, que ignorância. Matou com um golpe apenas. Fez um Lady Rip, Drumbuster. Lá vem ele com a espada preparada pra atingir. Eita, bateu na trave do Extreme Finish e sobreviveu no final. Fez um Lady Rip, Nightmare. Chegou. E quando os dois pousaram, chegou bem aqui, deu um toquinho. E aí eclodiu o 385. Fez um Lady Rip e agora chegou os Final Boss. Primeiro aí, Tonômiga Shiroboshi com seu Aero Pegasus. Aí, ó, humilhando sem problemas. Fez um Lady Rip. E aí, é claro aí, ó, Impact Drake. Do Shell ao Drake, como é que fica aqui? A batalha do fã, do ídolo, como é que eles fazem? Olha só. Low Rush, ele já perdeu muita energia que ele contornou ali atrás. Será que esse casco vai conseguir bloquear? Atenção, chega no fim, os ataques vem. Low Rush tentando se manter de pé. Eu não acredito que o Ciel levou a vitória. No fim de tudo, galera, a Blade do Shelter Drake se demonstra bastante versátil. Que aqui a gente tem bons pontos que servem para ataque, é fechado o suficiente para dar aquela defesa, ele é mega liso que serve também para resistência, portanto é uma Blade bem equilíbrio mesmo, sem tirar nem pôr. E aí depois você que se vire com as diversas Radits e Bits, que não é à toa que justamente na série a gente vê ali o Ciel com várias delas, e nesse conjunto vem várias Bits e Radits já existentes para você criar a sua combinação e deixar aqui sua Tartaruga Dragão do jeito que você gosta. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse Bay, link de compra dele vai estar na descrição. E já que a gente tá falando de novidades aqui no canal, aqui a gente também fez um unboxing da arena portátil da Hasbro, que é vermelha igual a cor principal, e você vai ver que, acredite ou não, até aquela marquinha do meio não afeta tanta performance do Bay. Faço X imediatamente e até a próxima.